Seja muito bem-vinda ao canal Neville Goddard Português. Aqui você vai mergulhar nos ensinamentos profundos de Neville Goddard, um dos maiores mestres do novo pensamento e da metafísica do século XX. Se você busca transformar sua vida, despertar seu verdadeiro poder interior e manifestar seus sonhos, este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma palestra, ensinamento ou insight que pode mudar sua realidade. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito a espalhar essa mensagem poderosa para mais pessoas que, assim como você, querem viver uma vida plena, consciente e cheia de realizações. Junte-se a essa comunidade que está despertando para uma nova consciência. Vamos juntos manifestar o melhor que a vida pode oferecer. Clique em inscrever-se e ative o sininho para receber todas as novidades. Sua jornada de transformação começa aqui. Boa sexta-feira de Páscoa, palestra em Neville Goddard na Páscoa de 1954. Você conhece a história da Sexta-feira Santa? Um homem está em um jardim, à noite. Um chamado Judas vem em busca dele, aparentemente para traí-lo. Ele entra no jardim, onde está escuro, e faz uma pergunta simples: onde está Jesus? Então, a voz na escuridão responde: eu sou ele. A história nos conta que todos caíram no chão. Quando recuperaram a compostura, fizeram a mesma pergunta: onde está Jesus? Novamente, a voz respondeu: eu te disse que eu sou ele. Desta vez, Judas o beija, e a voz lhe diz: agora que você me encontrou, deixe tudo ir, mas não me deixe ir, e o que você tem que fazer, faça rapidamente. Então, Judas sai e comete suicídio. Quando você lê a história, pode pensar que aquele drama aconteceu em um jardim. Não. Esse drama deve acontecer na mente do homem. Pois tudo isso é uma questão de renascimento. É preciso um homem normal, um homem de bom senso, mas escondido nesse homem, com mãos e pés amarrados, está o segundo homem que o renascimento afrouxa e eleva, e esse segundo homem é Deus. Portanto, o mistério é todo eu. E ele usa a palavra mistério pelo menos 18 vezes. Ele pediu aos coríntios que o estimassem como um mordomo de mistério. Então disse: grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. Depois falou do maior de todos os mistérios, aquele oculto desde a fundação do mundo: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo no homem. Não é Cristo nas páginas da história, mas Deus no homem que deve ser despertado, e esta é a técnica pela qual ele é despertado. Agora, chegue perto de mim e deixe-me levá-lo ao jardim da sua própria mente. Imagine que você está em um quarto de doente de algum hospital maravilhoso, uma enfermaria. Você vê o histórico do caso. Ouviu o veredicto do médico, e o homem, aparentemente, está morrendo. O que salvaria aquele homem de tal veredicto? O que o salvaria? Um estado de saúde pelo qual ele se levantaria daquela cama e se tornaria uma pessoa normal e saudável neste mundo, isso o salvaria. Agora, olhe em sua mente e defina cuidadosamente a solução de um problema específico. Quando você define a solução para o problema, sabe o que realmente está vendo? Está vendo Jesus, pois Jesus significa salvar. Portanto, o estado que salvaria esse homem do que ele é o estado de saúde. Esse é o seu Salvador. Underline. A história é esta: agora que você me encontrou, deixe tudo ir, mas não me deixe ir. Em outras palavras, abandone tudo em que você sempre acreditou, mas não abandone esse conceito de que o homem está bem, apesar da evidência contrária dos seus sentidos. Não importa o que a razão dite, você se apega a Jesus, sendo Jesus o símbolo de que o homem é saudável. Você se agarra a isso e o toca, tornando-se intensamente consciente dele. Essa é a única maneira de tocar em algo. Deixe-me contar algo que aconteceu na sexta-feira passada. Tenho um amigo nesta cidade que conheci recentemente, e ele me contou uma história muito triste. Ele estava em dificuldades. Pediu dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. As coisas estavam indo de mal a pior. Ao fazer a barba, pensei nele, instantaneamente, enquanto me barbeava. Imaginei que estava falando com minha esposa e disse a ela: não é maravilhoso receber boas notícias sobre George? Então, permiti que ela, em minha imaginação, respondesse: sim, não é maravilhoso.
3 horas depois, ele me ligou para dizer que estava tão bem que não sabia o que realmente pensar. Ele contou que, naquele momento, lhe foram oferecidos 2 empregos maravilhosos, trabalhos que ele pode fazer e faz bem. Ambos são ótimos, e ele não sabe qual escolher. Agora ele tem outro problema. Presumo que ele tenha escolhido a opção certa, a melhor, e sei que, em breve, George me ligará novamente para dizer que, pensando bem, não poderia ter feito escolha mais sensata. Então, você olha para sua própria mente e sabe exatamente o que deseja neste mundo. Quando você sabe o que quer no lugar do que é, então está vendo o seu Salvador, o seu Jesus. A história é: não o deixe ir, mas deixe todo o resto ir. Liberte-se de toda a vasta crença que você nutria anteriormente e mantenha em sua imaginação o conceito de que você é o homem que deseja ser. Isso levará ao Calvário. Calvário significa fixar em sua mente esse estado, e isso levará à Páscoa, ou a este dia maravilhoso que chamamos de ressurreição. Pois você ressuscitará e dará vida ao estado que começou apenas como um conceito. Se você permanecer fiel a esse conceito, será levado diretamente ao cumprimento desse estado. Isso é chamado, na Bíblia, de renascimento. Agora, aqui está a história. Ele disse: a menos que você nasça de novo, não pode entrar no reino dos céus. O sábio perguntou: como é possível que um homem da minha idade entre novamente no ventre de minha mãe e nasça de novo? Ele respondeu: você, mestre de Israel, e não sabe? A menos que nasça da água e do Espírito, não poderá de forma alguma entrar no reino dos céus. Então dá esta pista: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente, você acha que um homem levantou uma serpente de bronze, como conta a história, e que todos que olharam para ela foram instantaneamente curados, e aqueles que não olharam não foram curados? Não é qualquer serpente. A serpente é um símbolo do poder de autorrenovação sem fim, pois ela troca de pele e ainda assim não morre. O homem deve ser como a serpente, que cresce e cresce. Portanto, devo agora aprender a arte de morrer para poder viver, em vez de, eu diria, matar para poder sobreviver. Eu morro, abandonando tudo que agora acredito, e elevo-me à crença de que sou o que quero ser. É assim que eu faço. Ora, é assim que o homem nasce da água e do Espírito. Se eu lhe dissesse agora que uma suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato, isso é uma verdade, isso é água. Mas a água não é suficiente. Você deve captar o espírito disso e aplicar essa verdade. Bem, se eu souber que, ao assumir que sou o homem que quero ser e persistir nessa suposição, gradualmente me tornarei isso, se eu tiver esse conhecimento, isso é maravilhoso. Mas não fazer isso é tentar fazer esse ser nascer apenas através da água. Dizem-nos que este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Não apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Em outras palavras, tenho o conhecimento, mas não posso fazer nascer o meu ideal apenas pelo conhecimento. Devo colocá-lo em ação, devo fazer. Então, quando eu faço, pego o meu Salvador e o cristalizo fazendo. Esta é a história da nossa maravilhosa Páscoa. Hoje, nossas igrejas estão repletas de novos adornos, mas não repletas de novos homens, e a história nos conta: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestivos do novo homem. Bem, como vou vestir um novo homem? É como dizer ao menino: vista a masculinidade, ou dizer à árvore: vista a folhagem. Vem de dentro para fora, e o homem o veste de fora. Você não pode vesti-lo de fora, pois ele está dentro de você. Pois grande é o mistério. Aquele que está escondido desde a fundação da terra, Cristo em você, é a esperança da glória. Não algum Cristo externo a você, mas aquele que está em você. Essa é a sua esperança, essa é a sua única glória. Então, o grande mistério é que, em Belém, Deus se tornou como nós somos, para que, no Calvário, possamos nos tornar como Ele é. E o Calvário é a oportunidade que surge todos os dias na vida de um homem. Quando você anda pela terra e vê alguém necessitado, pergunte-se: qual seria a solução para o problema dessa pessoa? Qual seria? Você pode conceder. Se você sabe quem você realmente é, você pode conceder isso, assim como eu concedi a George.
Não levantei um dedo para conseguir um emprego para George. Eu não o mandei trabalhar, eu não dei nada a ele. Simplesmente voltei-me mentalmente para minha esposa, que não estava fisicamente presente, e simplesmente afirmei: não é maravilhoso as notícias sobre George? E permiti que ela dissesse, em minha imaginação, sim, não é maravilhoso. E então continuei com o meu projeto de um barbear simples. Isso é simplesmente levantar a serpente no deserto. Pois eu me levantei sabendo que George estava desempregado e lutando, para saber que ele está empregado. Não fiz mais nada. Troquei a pele, como uma serpente. Abandonei tudo que acreditava anteriormente em relação a George e comecei a viver em um nível mais elevado em relação a ele. E vivi isso de tal maneira e tornei isso real que, em 3 horas, ele me ligou e me deu esta notícia emocionante. Você pode fazer a mesma coisa com qualquer coisa neste mundo. Quando você faz isso diariamente, você morre diariamente. Como disse o profeta, eu morro diariamente. O homem espera por algum pequeno acontecimento chamado morte e pensa que isso é morrer. Mas isso não é realmente morrer, pela simples razão de que esse tipo de morte não provoca transformação. Não há transformação na morte física, mas há transformação no morrer mental e no morrer diariamente. Então, se você aprendeu a arte de morrer, aprendeu a arte de viver. Pois o homem é imortal e deve morrer indefinidamente. A vida é uma ideia criativa e só se manifesta em forma mutável. Se eu não mudar, crescer, superar, crescer e superar, então não sei nada sobre o mistério da Páscoa, pois a Páscoa é realmente o maior de todos os mistérios. É quando o homem desperta dentro de si, desde o seu nascimento em Belém, e desperta como Deus. Essa é a história da Páscoa. Então, não vamos perpetuar isso apenas com nossos trajes, que são lindos. Não há nada de errado em comprar roupas novas, chapéus novos e todas as coisas lindas do mundo, mas hoje isso se tornou quase um desfile do que é novo, e não do novo homem. Quando eu coloco o novo homem, eu o coloco exercitando diariamente desta forma, tornando-me intensamente consciente. Você poderia, neste exato momento, ampliar seus sentimentos, confiar no seu toque e participar de todos os voos da sua imaginação, sem medo de suas sensibilidades. Quando me torno intensamente consciente de que estou ouvindo o que quero ouvir e realmente tocando o que quero tocar, a virtude sai de mim, e a coisa tocada assume a bênção que foi determinada pelo humor que me possuiu no momento em que a toquei. Se agora toco alguma coisa, ela deve cristalizar-se no meu mundo, testemunhando o estado de espírito que se apoderou de mim no instante em que a toquei. Portanto, a menos que nasçamos desse conhecimento e da aplicação desse conhecimento, não poderemos entrar neste estado eterno chamado Reino dos Céus. Agora que você tem um pouco desse conhecimento, vá lá e aplique. Quando você aplica, isso é o que acontece, e isso é um fato místico. Foi dito sobre este chamado Judá: quem é este que vem com as vestes tingidas em seiva de vinho? E seus olhos vermelhos de vinho, e seus dentes brancos de leite? Você é informado no último ato, eles colocaram um manto cor de vinho sobre Jesus. Contaram que Judá pegou seu manto e o banhou no sangue de uvas. Agora, quando fiz o que fiz por George, na verdade estava tecendo meu manto cor de vinho. Devo tecer esse manto se quiser acordar. É chamado, na Bíblia, de veste nupcial. É chamado de manto cor de vinho. É chamado de ametista no Novo Testamento, de ametista no Antigo Testamento. Não é uma ametista física, não é um manto que eu teço externamente, mas quando vivo uma vida de acordo com essas verdades, estou, na verdade, tecendo uma aura cor de vinho em torno do meu ser, que me permite funcionar conscientemente em níveis mais elevados do meu próprio ser. Sem esse manto, não posso funcionar além do meu estado físico atual. Mas quando vivo esta vida de acordo com essas verdades, você não pode ver isso com os olhos físicos, mas eu teço meu manto, e aqueles que têm os olhos abertos me verão como um dos seus, e eu não preciso carregar pequenas insígnias para dizer quem eu sou. Eu irradio quem eu sou quando eles veem minha roupa. Então, quando nos dizem, Judá vem e pega seu manto maravilhoso e o banha no sangue de uvas, não é um homem que tira o manto, pois a vestimenta na Bíblia é o que um homem veste mentalmente. Então, se eu pensar e aplicar isso, não me limitando a uma simples coisinha como fiz para George, mas ao longo do dia,
Tenho inúmeras oportunidades de tecer este manto maravilhoso simplesmente ouvindo boas notícias para os outros. Se eu ouvir apenas o que é bom para os outros e confiar no que ouço como se tivesse realmente ouvido, na verdade estou pegando meu manto e banhando no sangue das uvas. Você se pergunta por que ele se autodenominava a videira? Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. A menos que o ramo esteja enraizado na videira, ele não terá vida. Bem, cada homem no mundo é um ramo, enraizado em mim, a videira, e ele termina em mim assim como eu sou enraizado e termino em Deus. Agora, isso pode ser dito de todos os homens do mundo. Enquanto você olha para mim e pode me ouvir, também pode dizer isso. Embora eu tenha acabado de afirmar, você está enraizado em mim, você pode afirmar que eu estou enraizado em você e termino em você, assim como você está enraizado e termina em Deus. Se você sabe disso, então é seu dever exaltar todos os homens deste mundo. Nenhum deve ser descartado. Todos devem ser redimidos, e a sua vida é o processo pelo qual essa redenção acontece. Não descarte nenhum homem. Todo homem pode ser mudado. E você tem o poder de mudá-lo, pegando o homem e vendo-o como ele aparentemente é, e depois perguntando o que ele gostaria de ser, em vez do que parece ser. Quando você sabe o que ele gostaria de ser, então você imagina que ele já é esse ser. Volte-se para um ente querido e converse com ele sobre esse homem, como se isso fosse um fato. Quando você fizer isso, confie, toque e acredite, e eu lhe direi que o homem se tornará a personificação do que você imaginou que ele fosse. Esta é a Páscoa, e a Páscoa não acontece uma vez por ano. A Páscoa é uma oportunidade diária de simplesmente morrer para que você possa viver. Pois aqui está dito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Qualquer homem. Bem, como eu pegaria a minha cruz e seguiria essa ideia? Primeiro, me disseram que devo negar a mim mesmo. Geralmente, o homem pensa que isso significa desistir de algo que ama, desistir dos prazeres da mesa ou abrir mão de algo que lhe agrada especialmente. Não tem nada a ver com desistir de coisas externas. Um homem deve negar a si mesmo, e o verdadeiro eu de um homem é constituído pela soma total de tudo que ele acredita, de tudo que ele aceita como verdadeiro, de tudo que ele consente. Portanto, se eu consentir na morte de um homem, devo negar esse conceito, esse eu, e colocar em seu lugar a personificação de um ser saudável. Quando faço isso, posso seguir essa ideia. Você pode pegar esse princípio e aplicá-lo a tudo neste mundo. Se não é algo tangível na terra que você deseja, escolha algum conceito nobre de homem, escolha um homem que você adoraria ver neste mundo. Sonhe com aquele homem realmente andando nesta terra e identifique-se com ele. Associe-se em sua própria imaginação a isso, como se você fosse ele. Quando você realmente sente que eu sou ele, e continua nesse estado, então as coisas começam a se desenrolar para testemunhar a verdade de sua suposição. Tente você. Então, lembre-se, a Páscoa é a arte de morrer para que você possa viver, e isso me lembra aquele maravilhoso poema da morte de Abdullah e o que ele disse no final de tudo. Ele apareceu entre todos os mortais, e eles estavam chorando e beijando seu corpo desgastado. Ele se virou para eles e disse: eu não sou a coisa que vocês beijam, parem de chorar e deixem-na ali. Era meu, não sou eu.